Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito, nosso encontro matinal de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. É um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando palavras de vida, palavras de sabedoria, palavras de fé, de esperança, para dias melhores, né? A gente sempre torce, sempre aí se empenha, sempre trabalha para conquistar dias melhores, para viver dias melhores. E essa semana a gente está falando de um assunto especial demais, que é sobre restauração, sobre renovo, sobre reconstrução de Deus na nossa vida. Quantos de nós precisamos de vez em quando ser reconstruído, né? Ser quebrado e ser reconstruído. E os que já estão quebrados precisando ser restaurados, né? E é isso, essa promessa que Deus tem feito para nós. E é isso que nós estamos aprendendo essa semana. Nós estamos meditando, fazendo nosso devocional diário, um pedacinho de cada parte do capítulo 31 de Jeremias, o livro do profeta. E aí que esconde segredos maravilhosos, né? Não segredos, mas revelações tremendas, poderosas. E nós estamos aí dando seguimento nessa quarta-feira. Então eu já quero te pedir, por favor, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora mesmo, porque eu tenho certeza que você não vai conseguir assistir só um vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai assistir o de ontem, o de antes de ontem, da semana passada, que nós falamos sobre ansiedade. Eu tenho certeza que aqui você não vai ser só edificado, né? Espiritualmente, mas você também vai ser renovado, restaurado, vai aí aprender coisas maravilhosas para você aplicar na tua vida, a tua rotina diária, para tu ter aí dias mais leves, né? Para levar uma vida mais leve, de paz, de alegria, né? Tem duas inteligências que eu sempre estou comentando aqui, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Quando nós unimos as duas, nós nos tornamos pessoas imparáveis, seres completamente transformados. Não tem como a tua vida continuar a mesma, não tem como você continuar repetindo ciclos viciosos, né? Ciclos maldosos, ciclos que não fazem bem. É o que eu chamo também de ciclos geracionais, é o que eu falo no meu livro também que eu estou escrevendo, que se chama Raízes de Amargura. Em nome de Jesus, em 2025 nós vamos lançar ele e vai acrescentar muito na tua vida. Você vai aprender muito sobre gestão emocional, sobre como romper ciclos geracionais e curar feridas emocionais, hein? Tá imperdível. Então já se inscreve nesse canal, porque quando a gente lançar esse livro, você vai ficar sabendo por aqui. Se você não me segue no Instagram, também quero te convidar a seguir. É @eu sou Ellen.silva. Então esse Ellen não tem H, tá? @eu sou Ellen.silva. Então você pode me seguir lá, que de vez em quando eu posto umas coisas também valiosíssimas lá sobre a palavra do Eterno. Vamos começar então, querido? Se você ainda não compartilhou essa live, compartilha também, que eu tenho certeza que tem alguém que está precisando saber o que nós vamos compartilhar aqui hoje. Tem alguém que está precisando ouvir essa mensagem para começar o 2025 de uma forma bem diferente. Nós vamos falar de uma pessoa bem destacada na Bíblia, né? Pouco falada até no meio cristão, pouco falada, que é Efraim. Mas uma pessoa que tem muita história aqui para nós podermos destrinchar. Uma pessoa que, na verdade, uma tribo, né? Não vou falar uma pessoa específica, a pessoa de Efraim, mas a tribo de Efraim, os efraimitas. Tanto que Deus se expressa, né? Vai falar com o seu povo, Deus dá vários nomes para o seu povo, vários nomes. Desde noiva, Deus chama o seu povo de noiva. Em outros livros, Deus chama o seu povo de a menina dos seus olhos. Deus chama o seu povo de Efraim, e às vezes não no bom sentido. Não falando das bênçãos que vieram sobre Efraim, mas falando sobre o lado negativo de Efraim. E é isso que nós vamos aprender hoje, o tema dessa mensagem de hoje, né, desse devocional dessa manhã. Efraim, um filho teimoso. E nós vamos entender um pouco disso, como que Deus vê esses filhos teimosos, que às vezes dão um pouco de trabalho para ele. Eu já quero avisar você que o devocional dessa semana, está bem assim diferenciado. Está um pouco mais longo, então não fique apressado. Se você não puder completar agora, você pode voltar ao outro horário e reassistir, porque vai ficar salvo aqui. E vai ser muito edificante para a tua vida, porque além de nós entendermos o texto em si, nós vamos também comentar o texto. Eu também vou entrar na minha experiência pessoal com relação a Jeremias 31. Se você não assistiu a live de ontem, se você não assistiu a de segunda-feira, tá imperdível. Você precisa pegar esse estudo desde o início, e se tiver aí uma agendinha, aquela que você costuma anotar coisas especiais que você precisa guardar para depois ir lá reler, acrescentar, fazer mais outras anotações, então aproveita para anotar, porque tem muito conteúdo valioso essa semana, tá? Vamos agora começar então? Se você puder, nesse momento você abre aí em Jeremias 31, qualquer Bíblia que você tiver, qualquer tradução. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, uma versão simplificada, que eu gosto bastante. Mas se você não puder também em outro horário, você pode estar lendo todo o texto de Jeremias, porque a explicação dessa semana vai ficar bem bacana, te garanto. Vamos ler a partir do versículo 15, tá bom? Assim diz o Senhor. Isso é o profeta Jeremias falando.
algo que Deus diz para ele. Então ele vem e está transmitindo a mensagem para o povo de Deus. Ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor, mais uma vez. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, diz o Senhor. Vou fazer uma pausa aqui, porque hoje a gente vai prolongar um pouco mais. Vamos entender quem é essa Raquel chorando pelos seus filhos que não existem. O texto de Jeremias, aliás, a maioria dos livros dos profetas, é um pouco complexo de pessoas que não têm muito hábito da leitura conseguir entender. Porque essa linguagem que os profetas como Jeremias, Isaías, Ezequiel, entre outros profetas, esses são os profetas maiores, eles usam uma linguagem, como eu posso dizer, metafórica. Eles usam uma linguagem, assim, cheio de figuras de linguagem. Conseguiu entender? Então, aqui, Jeremias, especificamente, a gente está falando de Raquel. Raquel lá no Gênesis, a Raquel, mãe de José e Benjamim, os filhos, dois dos 13 filhos de Jacó. Sim, Jacó teve 12 filhos homens e apenas uma filha mulher. Teve apenas uma filha mulher, desculpa. E essa Raquel aqui não é a Raquel, mãe de Benjamim e José, por mais que só tenha essa Raquel na Bíblia. Aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora. Preste atenção no que ele está dizendo. Houve-se um choro amargo. É Raquel que chora por seus filhos que recusa ser consolada. Se você não conhece a história, Raquel morreu jovem, morreu no parto de Benjamim. Nasceu José e anos depois ela teve Benjamim. No parto de Benjamim, Raquel morreu. Então não deu tempo nem para ela chorar a morte dos seus filhos. Ela não viu seus filhos crescerem nem morrerem. Essa linguagem metafórica está se referindo a todos os filhos de Israel, todos os filhos do povo de Deus, toda a sua geração, sua descendência, que morreram no exílio babilônico, no período que o povo de Deus foi levado cativo para uma terra longínqua da sua terra, que era a Babilônia. Se você não sabe, você pode conferir depois em Jeremias 52, vai falar sobre a queda de Jerusalém. Deus já vinha, que nem eu já venho falando aí de segunda-feira até agora, ontem também comentei sobre isso, Deus já vinha alertando esse povo várias vezes sobre o juízo de Deus. Por quê? Mas por quê, Ellen? Por que o juízo de Deus veio sobre esse povo? Porque eles eram teimosos, rebeldes, de coração duro, se viraram as costas para Deus. Né? Deus falava, Deus avisava, Deus usava o profeta, Deus dizia que cuidado, o juiz vai vir, vocês precisam se humilhar, vocês precisam se arrepender, parar de adorar outros deuses, parar de se virar as costas para mim, parar de ficar com o coração duro, porque senão o juiz vai vir. Todos eles zombavam do profeta. Né? O profeta chegou a ser preso, o profeta quase morto várias vezes, o profeta apanhou, o profeta foi colocado dentro de um poço, numa cisterna de lama. Esse profeta Jeremias sofreu, viu? E tem até alguns pregadores no meio cristão que costumam dizer o profeta das lágrimas, porque Jeremias ele estava padecendo isso, estava exortando o povo sobre o juízo, e ele estava, como é que eu posso dizer, sempre triste, sempre abatido, sempre sofrendo com isso. Tipo, oh meu Deus, o que eu posso fazer por esse povo com o coração duro? Tem várias passagens de Jeremias lamuriando, lamentando. Tipo assim, se eu tivesse poder de amolecer o coração desse povo, eu amolecia só para eles não ter que sofrer tanto. Porque eu tô vendo que o que vai vir sobre eles é terrível. E foi terrível, queridos. Você pode conferir em Jeremias 52, foi terrível quando Nabucodonosor chegou, cercou Jerusalém, cercou seus muros. E ali, por mais ou menos uns 9 dias, se eu não estou enganada, a cidade ficou sitiada, fechada, né? O povo, ninguém saía, ninguém entrava. E houve uma fome terrível, não havia comida para as pessoas comerem. E enquanto Nabucodonosor cercava a cidade. Até que os muros não resistiram, foram ao chão. E o templo, tudo foi destruído, as mulheres, crianças, todo mundo foi levado cativo para a Babilônia, os homens também, claro. O rei ainda tentou fugir com alguns soldados, depois foi preso, teve seus olhos perfurados pelo exército de Nabucodonosor. Então, estou te dando aqui só uma pincelada sobre quão terrível foi o que aconteceu aqui. Só para a gente entender esse texto aqui que vem dizer Raquel será consolada. Aí no versículo 16 parece até uma piada, né? Mas é assim, não é uma piada, é só questão de interpretação de texto. Contenha o seu choro, Raquel, contenha seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Como assim? Uma pessoa que perdeu seus filhos será recompensada? É porque aí já está falando de trocas de gerações. Algumas das pessoas perderam seus filhos, realmente. Foram torturados, foram presos, outros foram massacrados, né, de certa forma, por Nabucodonosor, escravizado. E aí, quantas mães perderam seu filho? Quantas mulheres que ficaram viúvas? Quantas? E essas mulheres choravam um choro amargo. Claro, quem quer perder um ente querido? E houve grande pranto, porque o juízo divino, imagine a ira de Deus estava sobre aquele povo de coração endurecido. Até que todo esse sofrimento também compadeceu o coração de Deus. Nosso Deus não é ruim. Se te pregaram um Deus ruim, um Deus amargo, um Deus que só pune, que só castiga, um Deus odioso, tá errado. Ensinaram para você errado.
O nosso Deus, ele ama, ele é misericordioso, ele é compassivo para com todos nós. Quando a gente está com o coração duro, que a gente se vira as costas para Deus, sabe aqueles momentos na vida que eu acho que todo mundo na sua caminhada com Deus já passou aquele momento de revolta por alguma coisa, mas não é diretamente com Deus, às vezes porque alguém fez alguma coisa que nos feriu, que nos abalou, que nos abateu, que nos entristeceu, que nos traiu, e a gente acaba culpando Deus por isso, uma perda de um ente querido, né? Um luto que você enfrentou e você acaba descontando em Deus, né? Se virando as costas para Deus, se afastando de Deus, enfim. Nesse momento que o orgulho toma conta do nosso coração e a gente endurece, tipo, não quero saber mais e vida que segue, não quero saber de Deus. Mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel aqui, que ele vai chamar aqui mais adiante de Efraim. Essa galera aqui estava com o coração bem duro, estava nem aí para Deus, e aí o profeta nesse capítulo 31, que é o capítulo que vai falar a profecia da restauração, que foi o que Deus falou comigo no silêncio do meu quarto. Se você não conhece esse testemunho, volta lá nos vídeos da segunda-feira e da terça que você vai entender. E aí quando Deus me fala isso, olha, você vai vir, Raquel, chorando por seus filhos e se recusando a ser consolado. Imagine o nível da dor. Quando a pessoa está num nível tão alto de dor, de tristeza, de amargura, de lamúria, de feridas emocionais de todo tipo, ela se recusa a ser consolada. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem bonita vai aliviar a dor dessa pessoa, a não ser o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Quando eu chorei aquele choro esse choro semelhante ao de Raquel, choro de perda, mas eu não estava chorando uma perda de luto no silêncio do meu quarto, eu estava chorando uma perda de mim mesma. Era como se eu tivesse perdido uma grande batalha para mim mesma. Eu acho que essa é uma das piores batalhas, porque enquanto alguém te feriu, alguém te decepcionou, alguém te frustrou de alguma forma, alguém te traiu, é uma terceira pessoa. Você ainda você ainda sabe quem você é, você ainda se conhece. Eu quero dizer assim, não sei se eu estou conseguindo ser o mais claro possível. Porque quando você se perde de você mesmo, quando você não sabe quem você realmente é, quando você não conhece o seu valor, quando você não se ama mais, esse é o momento mais crucial, é o ponto mais perigoso, é o ponto mais crítico da dor. Que é quando você, além de não acreditar em ninguém à sua volta, você não acredita em você mesmo. Você não acredita no seu potencial. Você não acredita na sua força de vontade. Você não acredita na sua mudança. Então, se ninguém acreditar em você, ninguém tem a obrigação de acreditar em você mesmo. Tudo bem. Agora, se você não acreditar em você mesma, aí você tem um problema muito grande. E era nesse momento que eu tinha um problema muito grande. Era uma Raquel recusando a ser consolada, como está aqui no verso 15. E no 16 ele diz, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Imagina Deus dizendo isso para você. Contenha, calma. O teu sofrimento será recompensado. Olha o que ele vai dizer em seguida. Eles voltarão da terra do inimigo, está dizendo dos filhos, os filhos que serão reunidos. Nós lemos ontem em alguns versículos anteriores que ele ia reunir o seu povo que tinha se dissipado quase para os 4 cantos da terra. Então, ele reuniria todas as suas ovelhas, todo o seu rebanho. Né? Ele chamaria, suas ovelhas ouviriam sua voz e viriam. Mas esse consolo, que está falando aqui de Raquel, só o Espírito Santo pode conceber aqui, só ele. Não é um amigo pode ajudar a aliviar o teu fardo, um amigo pode te dar uma mensagem de consolo, uma palavra, mas quando a dor está no ápice, no ponto mais alto, só o Espírito Santo para aliviar a dor. Só o Espírito Santo para te resgatar, porque as nossas emoções, elas têm camadas, como uma cisterna mesmo, como um poço, que você vai descendo, 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 e a dor, quando não tratada, o trauma, quando não curado, a ferida emocional, quando não curada, quando não ressignificada, aquelas memórias dolorosas, nós vamos descendo mais camada. E quanto mais eu vou me vitimizando, quanto mais eu vou me lamuriando, quanto mais eu fico ali lambendo a minha ferida, quanto mais eu vou, olha, ó céus, ó terra, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu marido não me ama, ninguém me ama, eu vou afundando. Imagine que eu estou afundando mais camadas, e eu já ouvi até uma expressão que diz assim, o fundo do poço tem subsolo. É mais ou menos isso, porque você vai, parece que não tem fim, uma dor que não tem fim. Então, só quem pode ir lá te resgatar do fundo do poço, a psicoterapia vai te ajudar, um acompanhamento psicológico vai te ajudar, um livro de autoconhecimento vai te ajudar, uma palestra de desenvolvimento pessoal vai te ajudar. Mas se o Espírito Santo de Deus não te encontrar, ou melhor, se tu não se encontrar com ele, você vai só subir algumas camadas de tudo isso que eu falei, né? Psicoterapia, profissionais, às vezes medicação. Você vai subindo algumas camadas, mas não sai de dentro do poço. Não sai. Você vai perceber que você pode ficar no raso. E só sabe o que eu tô falando agora, só entende quem já viveu. Ou quem já presenciou alguém muito próximo vivendo. Você fica no raso. Agora, quando o Espírito Santo te encontra,
Não tem cadeado, não tem charco de lodo, de lama, do fundo do poço, de cisterna, nada que te prenda, nada que te segure, nada que ancore você parado num lugar. E ele te resgata por completo. Aí você não consegue ficar calado, você não consegue não transbordar na vida de alguém, porque o que ele faz é completo, é abundante, é pleno, é sobrenatural. É por isso que eu tô aqui todas as manhãs, porque você não consegue simplesmente só guardar para você, não, eu vou viver só para mim mesmo. Não consegue. Isso é o que eu chamo também de inteligência espiritual, mas é uma abundância tão grande que você tem a necessidade de transmitir, nem que seja um pouquinho para alguém, todo dia. Porque tá aqui e você está tão cheio que você precisa transbordar. Vamos continuar? Verso 17 de Jeremias 31. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. 18. Ouvi claramente Efraim, lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és, Senhor, o meu Deus. Quando eu li esse texto, amados, está bem colorido aqui na minha Bíblia, porque para mim foi uma forma de Deus falar tão profunda, tão profunda. Eu me identifiquei bastante, porque era assim, exatamente assim que eu me sentia. Voltando para Deus com pranto, me lamentando, me lamuriando, e Ele me disciplinando como um bezerro indomado. É assim que nós ficamos quando nós estamos perdidos da nossa identidade, quando nós estamos perdidos do nosso real valor, quando nós estamos com o nosso coração orgulhoso, com o nosso coração endurecido, quando nós estamos longe de Deus. É mais ou menos como um bezerro indomado, porque a gente acha que sabe tudo, a gente fica cheio das próprias razões, e ele em seguida diz, traze-me de volta e voltarei. É como se Efraim estivesse expressando, traze-me de volta e voltarei. Porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Nossa, que forte. Quando você tem um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, está perdido, e aí desviado, gente, essa palavra ela é usada muitas vezes errada. Porque tem pessoas que pensam, desviado é a pessoa que parou de ir para a igreja, é a pessoa que era lá um crente, de membro de alguma igreja, de alguma coisa assim, e parou de ir para a igreja. Essa palavra é muito mais profunda, ela tem um sentido muito mais profundo, porque existem pessoas desviadas dentro da igreja. Quando me desviar é o quê? É me afastar. Eu tô aqui com esse copo, e eu tenho que passar, para não derrubar ele, eu desvio dele, eu me afasto, passo longe. Porque se eu passar muito pertinho, ele cai e quebra. Certo? Assim é o desviar da Bíblia, não o desviar que o povo está dizendo por aí. O desviar aqui não é eu ficar sem ir para um culto. Não é não é isso. Também pode ser, num sentido mais amplo. Mas no sentido mais específico que a Bíblia está dizendo aqui, é eu dizer, Deus, quero papo com você não. É eu deitar e eu acordar sem não dar nem um bom dia para Deus. Sem nem dizer obrigado, meu Deus, por esse dia. Pela comida, pela roupa, pelo ar que eu respiro. Sem expressar uma palavrinha com Ele. Entra dia, sai dia. Eu vou para o meu trabalho, eu vou para a aula, eu vou para o curso, eu vou para onde for. Eu converso com um parente, converso com um amigo, eu converso com pessoas, eu assisto um filme. Eu vivo a minha vida tranquilamente. E Deus, não me interessa. Isso é se desviar. Isso é... Eu não quero papo com você, Deus, porque eu não preciso de você. Eu tenho tudo o que eu preciso bem aqui. Graças a mim, ao meu trabalho, ou a não sei o quê. Esse é se desviar. Esse é o desviar daqui, do Jeremias 31. Esse é o desviar de Efraim. Efraim, aqui nesse texto, nesse contexto, está se referindo ao povo de Deus. Ao filho teimoso, que é o povo de Deus. Esse povo aqui, o povo de Israel. Um momento de teimosia que eles estavam passando. Deus avisando, Deus implorando, Deus pedindo, o profeta, aliás, implorando, e Deus repetindo várias vezes que algo ia acontecer e ninguém acreditando. Então, querida, vamos continuar aqui. Ele diz, depois que eu entendi, versículo 19, desculpa, de fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito, estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Olha que forte, olha que forte. O povo de Deus, no seu momento de frieza espiritual, no seu momento de desvio, no seu momento de se afastar de Deus, de autossuficiência, de prosperidade, aqui tem um segredo muito grande. Porque esse período que o povo se dividiu, o povo, como que eu posso dizer? Se rebelou completamente, porque foi dividido o reino do norte e o reino do sul, ou seja, o reino de Judá e o reino de Israel. Havia um rei específico que governava esse povo e um rei governava a outra metade do povo. Essa divisão só aconteceu num período de muita prosperidade. E é aí que mora o perigo.
Por quê? Porque veio os reis, período dos reis, Saul, depois Davi, depois Salomão, que construiu o templo. Quando Salomão morreu, o seu filho iniciou-se com o filho de Salomão, a divisão dos reinos. E aonde que era esse período? Esse período o povo estava já na bonança, na prosperidade, vivendo na terra prometida, sendo governado por Salomão, com toda a sua sabedoria, o reino mais próspero da terra até então. E então, Salomão deixou tudo muito bem organizado. Mas o povo começou a reclamar da carga tributária. O povo estava pagando imposto demais, segundo eles, né? E quando o filho de Salomão assumiu, ele não teve sabedoria para administrar aquilo, tanto a cobrança do povo por parte dessa questão de pagamento de imposto. E houve ali dissensão e uma permissão de Deus em razão de uma idolatria que se originou lá nos dias de Salomão, pela aliança política que ele fez com centenas de mulheres de reinos diferentes, de culturas diferentes, de pessoas que adoravam outros deuses. Então aqui está a raiz de toda essa idolatria. Quando ele morre, o seu filho assume, mas aí já era tarde. Já tinha altares para Baal, altares para Astarote, altares para vários outros deuses ali no meio do povo de Deus. E o povo de Deus já estava em si completamente dividido. Não foi preciso primeiro dividir os reinos. O povo já estava dividido em si. Alguns adoravam o Senhor Jeová, nosso Deus. Outros adoravam Baal. Outros adoravam Astarote. Outros adoravam vários outros deuses, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, nessa divisão, ali, naquele momento, uma permissão de juízo de Deus também, porque esse povo já estava entregue, há muito tempo Deus já os vinha avisando. Houve aí uma sequência de reis, entrando rei, saindo rei, morrendo rei, o filho assumindo. Você vai encontrar tudo isso nos primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo Crônicas, que são os livros aqui, que vai narrar todo esse período dos reinados. Mas eu quero voltar aqui para dizer para você, olha, quando Efraim assumiu sua fraqueza, segundo as palavras de Jeremias, olha, trago sobre mim a vergonha da minha juventude. Porque aonde que esse povo estava na sua juventude? No ápice da sua virilidade. Eita, que hoje está barulhento aqui. Esse povo estava fazendo suas vontades, adorando outros deuses, se deitando com mulheres que não eram suas, praticando atos completamente contra os princípios bíblicos, os princípios judaicos, os princípios que Deus tinha ordenado, as leis que Deus tinha estabelecido. Então, no versículo 20, Efraim vem e diz, ou Jeremias, né, na linguagem metafórica, não é Efraim o meu filho querido? Desculpa, quem está falando aqui é o Senhor. Está fazendo uma pergunta. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Eu me lembro quando li isso aqui, mas eu chorava. Mas eu chorava, que doía a cabeça e doía até os olhos de tanto chorar. Porque eu me senti naquele momento acolhida. Quando falou aqui da desgraça da minha juventude, eu estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Me lembrei de quando me afastei do Senhor. A desgraça da minha juventude, né? Aquilo que eu permiti, o mal que eu permiti que brotasse. Não cuidei, não tratei das minhas emoções e elas afetaram a minha vida espiritual. Em outros vídeos eu vou aqui destrinchar essa parte do meu testemunho. Mas quando aqui está acontecendo um diálogo, como se fosse Efraim fala uma coisa, Deus responde isso que Efraim fala, e Efraim, mais uma vez, repito para você, simboliza o povo de Deus que estava em rebeldia, que agora está sendo resgatado. Deus, ele faz uma pergunta, e essa pergunta é tão linda. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer. Imagina, de tantos filhos que Deus tem, ele falando sobre Efraim, seu povo, seu filho querido. Nós tínhamos lido ontem o versículo que diz, Efraim é o meu filho mais velho. Aí nós lembramos de tudo que representa ser o filho mais velho na Bíblia, que é o filho mais abençoado, mais próspero, aquele que recebe a bênção da primogenitura. Pelo menos era assim nos períodos dos patriarcas, no período dos patriarcas. Aquele que é mais abençoado com bênçãos espirituais, com bênçãos financeiras. Aquele que recebe alguns poderes do pai. Assim é a vida do filho mais velho. E é esse filho mais velho que Deus está dizendo é Efraim. Ele vai receber tudo isso que eu tenho para ele. Essa é a minha promessa de restauração. Mas como ele veio, se humilhou, se rasgou. Aqui Efraim está se rasgando, povo de Deus. Ouvi claramente Efraim dizendo, tu me disciplinaste como bezerro indomado. E eu fui disciplinado. Traze-me de volta e eu voltarei. Dizendo para Deus, traze-me de volta e eu voltarei. É o que eu falei ontem para você, se renda. Mas eu não consigo perdoar. Mas eu não consigo isso. Mas eu tenho mágoa do meu pai porque ele fez isso, isso e isso. Querido, você não faz ideia
do que a minha mãe fez comigo. Você não faz. E não vai ser agora que eu vou compartilhar com você. E eu achei que eu não ia conseguir perdoar. E perdoei. Porque sozinho nós não conseguimos. É aí que está o segredo das coisas que nós não damos conta. Nós assumirmos, nós trazemos a luz, tirar da escuridão daqui do nosso interior, deixar lá apagadinho para ninguém ver, disfarça, faz de conta que eu perdoei. De boca para fora eu perdoei. Não, eu não vou me enganar, eu não vou enganar ninguém ao meu redor. Eu rasgo o meu coração, como diz a Bíblia. Pego isso que está apodrecendo, que está me envenenando, trago para a luz e digo, aqui está, Senhor, a minha dor, aqui está o meu trauma, aqui está meu problema, aqui está a minha dificuldade, está aqui. Eu não consigo sozinho, eu não consigo resolver isso aqui sozinho. Eu não consigo perdoar essa traição sozinho. Eu não consigo perdoar esse homem, não consigo perdoar essa mulher, eu não consigo perdoar meus antepassados, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Efraim reconhecendo, o que ele disse? Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, meu Deus. De fato, depois de me desviar, eu me arrependi. Que lindo. Está demonstrando, está se rasgando diante da presença de Deus, está demonstrando seu arrependimento. Estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça na minha juventude. E olha o que Deus responde para ele. Não é Efraim o meu filho querido? Uma pergunta. Outra pergunta. O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Em outras palavras, para ficar mais simples para mim, para você, que foi assim que eu interpretei para mim. Olha, filha, tu é uma teimosa, uma rebelde, de vez em quando tu me faz uma raiva. Mas eu venho aqui puxar a tua orelha e te dizer, olha, não desiste de você, porque você é o amor da minha vida. Eu te amo, eu te amei e te amo. E eu não desisto de você. Quando eu tive encontro com Deus no meu quarto, eu vou repetir aqui, mas você volta para assistir o vídeo da segunda-feira. Eu senti a presença dele viva. Né? Não foi alguém me falando, não foi um vídeo que eu vi, mas eu senti. Quando você tem esse encontro, é sobrenatural, só sabe quem viveu. Eu disse, Senhor, pode ir, chame outro, porque eu não consigo ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E eu não falo externamente, querido, porque a transformação que Deus ele nos proporciona, ela começa internamente, começa de dentro para fora. E eu falei, eu não consigo ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E quando ele me falou Jeremias 31, eu fui lendo versículo por versículo, quando chegou nessa parte que ele disse, quanto mais eu falo sobre Efraim, ou seja, ele me faz tanta raiva, e ele me lembra, muitas vezes, relembra, porque ele comete os mesmos pecados, e às vezes desliza no mesmo pecado, e ele vem, e eu tenho que ficar lembrando desse menino, vamos dizer assim, né? Desse menino teimoso. Mais intensamente eu me lembro dele, porque quanto mais eu falo de Efraim, mais eu lembro de Efraim. Em seguida ele diz, por isso com ansiedade, é assim que está escrito, por isso com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão. É diferente, é um amor diferenciado, é o filho que Deus se recusa a deixar para lá. É o filho, é o que eu falei ontem, como é? É a ovelha perdida, que ele faz questão de deixar as 99 para ir buscar essa única ovelha. Tem uma frase que eu li esse dia no Instagram, não lembro de quem. Estava escrito assim, eu achava injusto Deus deixar 99 para ir buscar uma ovelha. Até que essa ovelha passou a ser eu. Até que eu me tornei essa ovelha. Imagina. A gente acha injusto ele abandonar 99 para ir buscar uma. Mas se essa uma for a gente, com certeza a gente não vai achar injusto. Com certeza. Vou dar seguimento, que nós estamos prolongando muito, né? Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem de Israel. Aqui, tá falando mais ou menos aquela história, lembra da história do João e Maria? Que eles arrancavam pedacinhos de pão e deixavam no caminho? Acho que é João e Maria o nome. Arrancavam um pedacinho de pão e deixavam para marcar o caminho de volta? É mais ou menos isso que ele está dizendo, ó. Faça marcos, coloque marcações nos sinais das estradas e preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel. Por que Deus está falando isso? Como assim marcar ele? Quando nós nos perdemos, a gente meio que sabe o caminho de volta. Porque esse caminho, de uma certa forma, ficou marcado. Quer ver? Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós simplesmente viramos as costas, algumas coisas da nossa rotina diária, nosso dia a dia, vão sempre nos lembrar da onde a gente é, da onde a gente pertence. Você pode estar numa roda de amigo, falando mal da vida de alguém, não você, talvez não você, mas os outros falando, e palavrão xingamento pra lá, e palhaçada pra cá, e coisa errada pra lá, e fala mal de um, e fala mal da mulher do outro, e, enfim, coisas erradas acontecendo naquela mesa. Mas de repente vem um negócio assim, essa mesa tá errada, não é pra mim estar aqui não. Cara, eu vou embora. Ah, não gostei, eu não tô ficando à vontade aqui, esse ambiente não é pra mim.
De repente, passa alguém que te lembra os teus dias. De repente, alguém fala uma palavra que te lembra de onde você é, quem você é e a quem você pertence. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Israel. Estava lá na Babilônia, uns sendo escravizados, outros apanhando, outros presos, outros sendo escravos do Nabucodonosor. Mas, de certa forma, quando um rei se levantava, que não foi só Nabucodonosor, teve outros, teve rei Dário, teve outros reis, que se instituíam deuses e diziam, agora vocês vão dobrar o joelho aqui e vão me adorar, porque eu sou o novo Deus daqui. Eu sou o Deus daqui e vocês vão me adorar. Isso, que é uma coisa totalmente oposta àquilo que eles foram ensinados, aqueles que eles aprenderam, né, que o nosso Deus é único, que só Ele merece adoração, isso fazia eles lembrarem da sua terra. Lá da sua terrinha, antes deles serem levados para o exílio, isso fazia eles lembrar, puxa vida, lá tinha o templo do meu Deus, tinha os sacerdotes, tinha toda a nossa cultura, a nossa comida, os nossos costumes, a nossa liberdade. E eu lá livremente adorava Baal, livremente adorava Astarote. E aqui eu estou sendo obrigada a adorar esse rei aqui. E agora? Por que eu não fui fiel? E agora? Eu quero acertar o caminho de volta. Eu não quero adorar esse rei aí, não. Porque ele quer que eu me prostre, adore ele. Ele quer que quer nos tornar escravos deles. Enquanto o nosso Deus, não. Ele não quer que nós sejamos escravos. Porque, trazendo essa palavra para a sua vida, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É mais ou menos assim. As práticas desse mundo nos tornam escravos. De uma certa forma, nos tornam escravos. Por mais que algumas pessoas neguem, não. Isso não me escraviza. Ah, tal costume não me escraviza. Eu não quero servir a Deus porque lá é que eu sou escravo. Talvez ele apresentar um manual de regras que realmente te torna escravo. Mas o evangelho genuíno que Jesus ensinou, o evangelho que visa nos tornar discípulos de Jesus, não membros de igreja, mas discípulos de Jesus, ele é tão leve, ele é tão simples. Os homens é que dificultam, sabia? Vou continuar aqui, tá? 21, 22. Até quando você vagará, ó filha rebelde? Uma pergunta. O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Até quando você vagará? Uma pergunta. Ele chama de filha aqui porque é uma metáfora, porque muitas vezes Deus nos trata como sua noiva, como sua filha. Como eu estou dizendo aqui, nesse texto, ele também chama seu povo de Efraim, né? Que não é uma pessoa específica, mas o povo de Deus. Versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e suas cidades dirá novamente, o Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os que conduzem os rebanhos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. São promessas de bênção, querido. Versículo 26, Jeremias está acordando da visão, porque ele diz, eu acordei e olhei ao meu redor. Meu sono tinha sido agradável. Também depois de uma série de promessas dessa, eu queria ter um sonho desse de tanta promessa de restauração, né? Maravilhoso, eu acho maravilhoso quando Deus ele fala conosco através de sonho, né? Fazendo grandes promessas. Então nós vamos parar aqui no verso 26, quando Jeremias acordou da visão que ele estava tendo. Porque o foco de hoje, dessa quarta-feira, é te transmitir a mensagem sobre Efraim. Se você está sendo um Efraim, se você está aí vagando, perdido, Deus vai te perguntar hoje, até quando você vai vagar? Até quando você vai ficar perdido? Né? Então, querido, fica com essa palavra no seu coração, de uma certa forma. Eu sei que Deus está falando com você, talvez não seja exatamente o que eu estava vivendo no dia que o Senhor falou comigo em Jeremias 31. Que era perdida completamente, que era afastada, amaldiçoando a própria juventude, como Efraim aqui, né? Trago sobre mim a desgraça da minha juventude, lamentando ter se afastado do Senhor e dizendo, traze-me de volta e eu tornarei. Talvez não seja tudo isso, mas talvez você pertença a uma comunidade, a um corpo cristão, que eu quero dizer. Mas você está perdido de Deus, mas você está longe de Deus, mas você não está tendo força de buscá-lo. Todo dia é dia de buscar a Deus, sabe? Não como um mero costume matinal ou rotineiro de regra, de obrigação. Se alguém te impor isso sobre você, já não é divino. O que Deus nos chama não é para fazer algo. Não, eu preciso bater minha meta de tantos minutos de oração por dia. Não preciso bater minha meta de tantos versículos por dia.
Vou contar um testemunho rápido para você aqui. Estava assistindo esse dia uma mensagem da Joyce Meyer, não sei se você conhece, uma escritora aí, best-seller, ministro do evangelho, muito antiga. Ela já é uma idosa hoje, né? Mas apesar de ser um ser jovial. Eu estava contando um depoimento pessoal dela de quando ela começou a fazer devocional. Acho que ela era nova na fé, não sei. Ela disse que para cumprir um cronograma que lhe foi estabelecido, e também ela fazia isso de maldade consigo mesma, que às vezes nós fazemos isso. Nós nos cobramos demais mesmo que ninguém esteja nos cobrando. Mas isso reflete algo que aconteceu no nosso passado. Se nossos pais nos cobraram demais, exigiram demais da gente, a gente acaba fazendo, repetindo isso no futuro, aqui, vivendo ou com os nossos filhos ou com nós mesmos. Eu já fiz muito isso, de me cobrar, me punir demais, exigir demais de mim, porque no passado eu fui muito cobrada. Então, querido, a Joyce estava contando que ela tinha dia que lia a Bíblia assim, correndo para ler 5 capítulos, 10 capítulos, 15 capítulos por dia. E quando ela ficava um dia sem ler, no dia seguinte ela lia o dobro. E ela ficava para poder ela conseguir cumprir o cronograma de ler a Bíblia em um ano. E quando terminava esse um ano, quando o pastor na igreja dizia: quem leu a Bíblia em um ano? Quem leu a Bíblia? Ela fazia questão de levantar a mão, toda feliz, para aparecer também. E aí, um dia, Deus cobrou ela. Falou diretamente no coração dela: tá fazendo isso para quê? Você quer enganar quem? Foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. Deus disse para ela que você quer impressionar quem? Você não aprendeu, você não absorveu, você não entendeu a maioria do que você leu. Você está correndo contra o tempo para quê? Por quê? Não é por mim. E ela disse: naquele dia tomou um choque de realidade. Então é isso que eu quero deixar para você essa manhã. Não tente impressionar Deus. Ninguém consegue impressionar Deus. Não é o que eu faço, não é o que eu digo, não é o meu discurso, não é a oração bonita, não é o meu, todo dia, meu devocional. Não estou aqui para impressionar Deus com os meus feitos. Estou aqui para compartilhar aquilo que realmente eu vivi. Então, que isso reflita na sua vida. Compartilhe aquilo que você viveu. Viva aquilo que você está aprendendo aqui, no sentido de não estabelecer isso como uma regra. Hoje eu não consegui orar, tudo bem, tudo bem. Mas amanhã não deixe de orar, amanhã você precisa orar um pouco mais. Orar e falar com Deus, querido, não é um rito que precisa seguir um manual de regras e tal, e tantos minutos por dia, não é. É possível estar lavando a louça e estar falando com Deus. É possível estar trabalhando e estar aqui, Espírito Santo me visita, fica aqui comigo. Só na minha mente, em espírito, adorando Ele. Está escrito, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é para que os outros vejam, é para que Ele veja, é para que Ele saiba. E nem que você faça como eu fiz, quando tive o primeiro contato aqui diretamente com Jeremias 31. Passei quase um mês inteiro lendo só Jeremias 31 até entender. Até que eu entendi e agora estou aqui compartilhando com você. Mas é melhor qualidade do que quantidade quando a questão é reino de Deus. A qualidade vale mais do que a quantidade. E não precisa que todo mundo saiba, não precisa que todo mundo veja. Precisa que Ele veja. E Ele vê. Mesmo no silêncio do seu quarto, Ele vê. Pode crer. Vamos então agora iniciar nossa oração. Um minutinho. Eu peço que você, que não deixou seu pedido de oração ainda, coloca aqui no chat. Eu vou estar apresentando agora para Deus. Você que está passando por alguma dificuldade na sua vida espiritual, na sua vida emocional, você que se identificou com essa mensagem do Efraim aqui, o nosso irmão Efraim teimoso, que na verdade é o povo de Deus, que muitas vezes vira as costas para Deus, é nós, é eu, é você, que muitas vezes se apega tanto aos afazeres do dia a dia, as coisas que eu preciso ter, que eu preciso conquistar, que eu preciso viver, os sonhos e projetos pessoais, e coloca Deus lá em último, ou nem coloca Deus na lista de prioridades. Né? Ouvi uma pessoa dizendo esses dias sobre buscar primeiro o reino. E é muito importante ser muito sério, querido. Porque a gente está buscando primeiro as outras coisas e o reino que me acompanha, tá quase assim. E a Bíblia não ensina isso para nós. Ela ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Quando você colocar o reino em primeiro lugar na sua vida, olha, é com muita alegria que eu comunico a você. Aí sim você vai viver uma grande restauração. Aí sim, o teu ano, o ano de 2025, que eu já estou profetizando, vai ser o ano do sobrenatural de Deus na tua vida. O ano de boas notícias, o ano de boas conexões. Deus apresenta pra gente os amigos dele. Aquelas pessoas que estão também com a mesma visão de futuro que a gente. Aquelas pessoas que estão conectadas com Deus, aquelas pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem se desenvolver. Deus, ele vem e conecta a gente com essas pessoas. Você recebe boas notícias. Grandes coisas acontecem na tua casa, na tua família. Você consegue gerir não só as tuas emoções, mas o teu tempo. É muito incrível. Então, não se esqueça do que foi falado aqui nessa manhã. Que grave aí, Deus te ajude a gravar no teu coração.
E que você possa entender se você está sendo esse Efraim, ou que estava tentando fazer para impressionar Deus, ou que estava completamente distante de Deus, que você volte. Porque fica com essa pergunta final: até quando você vagará, minha filha? Até quando você vai ficar aí por aí vagando? Eu tenho certeza que a mensagem dessa semana está falando com pessoas aqui e pessoas estão sendo transformadas. Vamos orar então? Apresente nessa oração todas as pessoas que estão fracas na fé, estão desanimadas, abaladas, feridas de alguma forma, ou pela religião, ou por alguém, e estão longe de Deus. Se você puder orar por essa causa comigo nesse momento, eu agradeço muito, tá bom? Vamos orar então. Altíssimo e soberano Pai, é no teu nome no nome de Jesus, que nós entramos em oração nesse momento, engrandecemos a Ti, porque o Senhor é bom e perfeito. E nós te damos graças por essa reunião, por essa comunhão nessa manhã. Eu apresento todos quantos estão conectados agora, todos que estão, meu Deus, orando juntamente comigo, todos que ouviram essa palavra, todos que foram ministrados de uma certa forma. Eu peço que a fé dessa pessoa seja fortalecida, renovada, as esperanças sejam renovadas. Que essa pessoa encontre, Senhor, paz no Senhor, alegria, conforto, consolo. Meu Deus, que essa pessoa encontre ferida para sua alma, para suas emoções, para os obstáculos da vida. Meu Deus, que esse filho que estava perdido, que deu trabalho para o Senhor, essa filha que está ainda perdida, não conseguindo gerir suas emoções, não conseguindo gerir tempo de qualidade com o Senhor, não conseguindo colocar o Senhor como prioridade, não conseguindo colocar o reino como prioridade, como diz a tua palavra, buscar primeiro o reino. Eu peço ao Pai sabedoria sobre essa vida, sobre essa pessoa que me ouve nesse momento. Sabedoria para colocar o Senhor em primeiro lugar. Sabedoria para descansar, para acalmar o seu coração. Mesmo tendo sonhos, projetos, como todos nós temos, Senhor. Desejos, anseios de alcançar mais, de viver melhores dias. Mas que essa pessoa aprenda a descansar no Senhor. A colocar o Senhor em primeiro lugar, porque com certeza a sua palavra é fiel para se cumprir. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu oro por todos que estão fracos na fé, sem força de orar, sem força de estudar a tua palavra, sem força de estar em contato com o Senhor, sem força de jejuar. Todas as pessoas que estão desistindo, estão largando a sua cruz, todas as pessoas que estão desanimadas, feridas de alguma forma. Meu Deus, feridas emocionalmente, espiritualmente, abaladas, abatidas. Eu oro para que o Senhor seja o refúgio dessa pessoa nesse momento, onde ela estiver. Seja os que estiver me ouvindo, seus parentes, toda a sua parentela, para que sejam fortalecidos no Senhor, para que sejam renovados. E para que entre o ano de 2025 completamente conectado com Deus. Eu oro para que cada pessoa que me ouvir, Senhor, que ouviu essa mensagem dessa manhã, para que essa pessoa tenha um encontro com Deus, no silêncio do seu quarto, como eu tive, ou em outro lugar que o Senhor quiser, como o Senhor quiser fazer. Mas que o Senhor se encontre com essa pessoa e seja sobrenatural. E nunca mais essa pessoa seja a mesma. Como o Senhor encontrou com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, como o Senhor encontrou comigo no meu quarto. Que o Senhor venha tirar toda a religiosidade dos nossos corações, do nosso caminho, e que o Senhor Jesus venha nos buscar em breve e nós estejamos preparados. É o que eu te peço nessa manhã e te louvo por tudo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, foi um prazer estar com você nessa manhã. Você que aguardou até aqui, recebeu essa mensagem, foi edificado. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você entendeu sobre Efraim. Se Efraim, essa história, essa metáfora de Jeremias aqui, né? Jeremias, como que conectou isso com você, com o que você está vivendo? Se você se sentiu em alguma época da sua vida como um bezerro indomado, como ele vem dizendo aqui, ó, tu me disciplinaste, Senhor, como um bezerro indomado. Me chama de volta que eu vou voltar. Ou seja, comenta aqui embaixo, Senhor, me chama de volta que eu quero voltar. E com certeza Deus ele vai te visitar. Um beijo, eu vou esperar você aqui amanhã, às 6h01 da manhã, para o nosso Bom Dia com Propósito. Não falte, hein? Vou esperar você. Até amanhã.